Olá, queridos estudantes! Tudo bem com vocês? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal é esse. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da Semente. Em nossa aula de língua portuguesa, estudaremos sobre como ter uma escuta atenta, como observar os detalhes de um texto e os passos para produzir um relato oral sobre ele. Tenho uma surpresa para vocês no final dessa aula. Não adianta insistir. Eu não vou contar que faremos um experimento científico juntos. Ops, não consegui me segurar. Mas já que não é mais surpresa, eu vou contar. Vamos ler sobre um experimento científico simples, que pode ser feito aí mesmo, na sua casa. É muito interessante. Seu título é Papel Grudento. Vamos lembrar. Estejam junto aos seus pais na hora do experimento. Temos que ter alguns cuidados, apesar do experimento ser simples. Nós vamos precisar de alguns materiais. Já separe esses materiais, deixe ele bem pertinho de você. Vamos precisar de um copo de vidro transparente com água, papel estilo cartão e uma tesoura. O copo pode ser pequeno, não precisa ser um copo grande. Queridos alunos, a escuta atenta é muito importante para que possamos compreender o texto como um todo e também identificar com facilidade os seus detalhes. Assim, conseguimos até mesmo reproduzir a mensagem do texto ou, no caso de dúvidas sobre ele, saberemos exatamente o que perguntar para então entendermos melhor o que ele propõe. Vamos ler esse texto juntos? Fiquem atentos para as perguntas que farei sobre ele. Papel Grudento, por Arícia Gisele. Você alguma vez já pensou no ar? Ele existe e podemos percebê-lo em diversos momentos do nosso dia a dia. Ao respirarmos, ao sentirmos o vento em nosso rosto, etc. Existe um experimento simples, mas muito legal para comprovarmos que o ar, além de existir, ocupa espaço. Você precisará de alguns materiais: copo de vidro transparente com água, tesoura e papel estilo cartão, cartolina, por exemplo. Agora, mão na massa. Recorte o papel estilo cartão em formato quadrado. Ele deve ser maior que a abertura do copo e enche o copo com água. Em seguida, tampe a abertura do copo e vire-o de cabeça para baixo. Segure por alguns instantes o papel que tampa a abertura do copo e, em seguida, solte-o. A água não caiu. Por que isso acontece? Porque o ar que está no copo não permite que o papel saia ou se desloque. O ar está ocupando um espaço e causando uma pressão de baixo para cima, grudando o papel na abertura do copo. Agora, a partir de tudo que nós lemos, vocês poderiam me responder algumas perguntas? Conforme eu for perguntando, vocês podem ir me respondendo, oralmente. Afinal, quem sabe faz ao vivo. Combinado? Primeira questão. Para que esse texto foi criado? Quero ouvir vocês, hein? Segunda questão. Por que ele tem como título Papel Grudento? Quem prestou atenção no texto vai saber me responder. Terceira. Quantas pessoas são necessárias para fazer este experimento? Essa é muito simples. Quarta questão. Se o parágrafo que explica quais materiais serão necessários fosse retirado, as pessoas ainda conseguiriam realizar o experimento com sucesso? Será, gente? Quinta questão. O que o experimento comprova? E a sexta e última, o texto finaliza dando qual informação? Bom, turminha, acho que a Ana me respondeu essas perguntas lindamente. O Iago e o João, então? Será que a Alice, a Camille ou até a Melissa souberam me responder? Claro que sim! Como assim, com quem que eu tô falando? De vocês que estão me assistindo. Eu aposto que eu sei pelo menos algumas das respostas que vocês me deram, aí da casa de vocês. Na pergunta 1, alguns devem ter me respondido que o texto foi criado para quem quer fazer a experiência. Acertei? Uma palma e meia para mim. Na pergunta 2, acho que alguns de vocês me responderam que o título do texto é Papel Grudento porque o papel gruda no copo. Tirei 10 novamente? Seguindo em frente, na terceira pergunta que eu fiz, sei que vocês me responderam que apenas uma pessoa pode fazer o experimento. Ou no máximo disseram 2 pessoas.
Deve ser porque alguns contaram com o papai, com a mamãe, algum responsável para dar aquele apoio. Já na quarta questão, vocês responderam que as pessoas não conseguiriam realizar o experimento com sucesso, certo? Mas eu também estou achando que alguns responderam que sim, que as pessoas iriam conseguir fazer o experimento normalmente, mesmo sem indicação dos materiais. Afinal, lá na parte que explica como fazer, ele explica a função de cada material no experimento. Ou seja, querendo ou não, eles vão ver quais são os materiais. Já na quinta questão, acho que a maioria de vocês pode ter respondido que o experimento comprova que o ar existe, ou que o ar ocupa espaço. Já na sexta e última questão, eu estou apostando que vocês responderam que o texto finaliza explicando por que o papel gruda no copo. Parabéns, Sofia! Parabéns, Davi! Muito bem, Luna! Vocês arrasaram! Sabe, turminha, eu tenho duas certezas na vida. Uma é que pão quentinho deveria ser obrigatório no café da manhã. A outra certeza é que se eu pedisse para cada um de vocês me dizer ou escrever o que vocês consideraram mais importante no texto, eu teria respostas diferentes. Alguns diriam que a explicação lá do início foi importante, outros destacariam a parte dos materiais e outros poderiam até mesmo me dizer que a explicação de como fazer o experimento é a parte principal. Mas se eu desafiasse cada um de vocês a me explicar todo esse experimento científico oralmente, sem a ajuda do texto, como será que vocês se sairiam? Como se você fosse mesmo apresentar isso para a sua turma, lá na sua escola. Se vocês me ouviram na hora da leitura do texto com toda a atenção, esse desafio é super tranquilo. Afinal, ouvir com atenção é resultado de uma oralidade de sucesso. Vamos então verificar o que vocês precisam para que os seus relatos orais fiquem show? Afinal, eu não posso explicar um experimento científico oralmente ou até mesmo mostrar como fazê-lo sem uma escuta atenta e sem seguir alguns passos importantes, não é mesmo? Será que eu posso chegar aqui falando qualquer palavra, qualquer coisa, sem me preocupar com o que eu irei dizer? Oi? Estou ouvindo a turma do terceiro ano me respondendo bem alto. Não! Exatamente! Então, o primeiro passo para que as coisas não aconteçam de qualquer jeito e a minha mensagem também não fique bagunçada, eu preciso de quê? Isso mesmo! Eu preciso preparar a minha fala, botar a cabeça para funcionar e organizar as minhas ideias. Provavelmente terei que escrever sobre o texto, para relembrar. Que tal se fizéssemos uma tabela bem legal com as informações necessárias para o relato oral sobre o texto? Observe que precisamos identificar qual parte é a abertura do texto, qual parte indica o desenvolvimento do tema e como o texto termina, ou seja, a conclusão. O texto inicia perguntando sobre o ar, informando que podemos percebê-lo em nosso dia a dia. Já no desenvolvimento do tema, os materiais são informados. Mas também há uma outra informação nessa parte. Vocês conseguem identificar qual é? Isso mesmo! Enzo, Paulo, Guilherme responderam corretamente. No desenvolvimento do tema, além da informação sobre os materiais, há as informações sobre como fazer o experimento. A conclusão, essa última parte do texto, temos a explicação científica do experimento, o porquê de ele comprovar que o ar existe e ocupa espaço. Prontinho! A organização sobre as informações do experimento estão todas ok. Podemos então organizar o desafio do relato. Vamos observar então a tabela que criamos. A organização sobre as informações do experimento estão ok. Podemos então organizar o desafio do relato oral só observando essa tabela que criamos. Observe a abertura, pergunta sobre o ar, sobre como ele está presente em nosso cotidiano. Desenvolvimento do tema, eu tenho exatamente as informações dos materiais para o experimento e a explicação de como fazê-lo. E a conclusão do texto tem a explicação científica do experimento. Lembrem-se, relato oral, vamos usar a boca, a fala. É correto ler durante uma exposição oral? Não será algo nada atrativo. Provavelmente, quem escuta o relato oral de alguém lendo nem escuta de forma atenta, pois o foco de quem está relatando acaba sendo o papel e não o outro que escuta. Bom,
Depois que a fala está preparada, o segundo passo é ensaiar. Toda banda antes de fazer um show ensaia. E o nosso relato vai ser nota 10. Quase um show, não vai? E para isso precisamos ensaiar algumas vezes, certo? Como será que podemos fazer o ensaio do relato oral? Isso mesmo! Uau! Eu já falei o quanto vocês são incríveis! Falando e escutando. Assim, conseguimos perceber se tem alguma coisa faltando ou precisando ser adicionada. Eu estava aqui pensando sobre o nosso relato e me veio uma ideia na cabeça. Será que se nós colocássemos imagem ao falarmos, esse relato ia ajudar as pessoas a entender o experimento? O que você acha? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão também. Acertou quem disse sim. As imagens contribuem para que o relato oral fique melhor de se entender. Podem também ser utilizados outros recursos, dependendo do objetivo do relato. O terceiro passo, então, para o relato oral de sucesso é usarmos recursos, imagens, para ajudar na fala. O quarto passo é pensarmos em tom de voz, postura e linguagem. Como deve ser o meu tom de voz, a minha postura e o uso da minha linguagem? Será que eu posso falar aos gritos? Ou será que eu tenho que falar bem baixinho? Ou eu devo falar em um tom de voz que todos consigam me ouvir e me entender? Turminha, ao fazer o relato oral, também precisamos nos preocupar com isso. E a minha postura? Eu devo estar assim, de qualquer jeito, sem me preocupar? De costas, será? Acho que não, né? Não! Eu devo estar com uma postura preparada, para que meus ouvintes estejam atentos ao que eu digo. E a linguagem? Eu preciso ter uma linguagem que as pessoas entendam o que eu estou falando. Imagina só a gente explicando o experimento científico para os colegas e os ouvintes com aquela cara de que não entenderam nada. Complicado. Como já vimos, precisamos que a mensagem chegue com sucesso para quem escuta atentamente. É o mesmo caso de qualquer professor, aqui pelo digital ou em sala de aula. Devemos falar de modo que os alunos entendam, com uma linguagem que se compreenda, uma postura de educador e tom de voz adequado. E para concluirmos os passos que devemos seguir, o quinto é como finalizar o relato. Turminha, precisamos concluir a mensagem, para que os ouvintes compreendam o que nós queremos dizer. Se nós terminássemos o relato do experimento na parte de materiais, será que quem escuta teria a mensagem completa? Não, não terá. Então, no caso do nosso texto, precisamos finalizar explicando o porquê que o papel gruda. Vamos rever então os passos para uma boa exposição oral de um texto lido ou ouvido. O primeiro passo é preparar a fala. Nós precisamos organizar as nossas ideias, para que a mensagem fique bem clara. O segundo passo é ensaiar. Nós arrasamos em tudo que fazemos, e o nosso relato oral vai ser um show. Mas como todo artista ou banda famosa, temos que ensaiar, para evitar erros na comunicação, na hora do nosso relato. O terceiro passo é usarmos recursos para ajudar na fala. Podem ser imagens, documentos, objetos, qualquer coisa que possa contribuir para que o relato fique 100% compreensível. O quarto passo é pensarmos em tom de voz, postura e linguagem. Afinal, precisamos ter um volume adequado para sermos ouvidos, estarmos com uma boa postura e falarmos de um jeito que todos entendam o que queremos transmitir. Já o quinto e último passo é como finalizar o relato. Não podemos concluir a fala sem o encerramento adequado da mensagem. Se é um experimento científico, nós precisamos explicar por que ele acontece e como chegamos nessa conclusão. Neste momento, com base em todos os passos que aprendemos hoje, penso que nós já podemos fazer um relato oral do nosso experimento. Vamos exercitar o que aprendemos hoje? Está na hora da atividade. Atividade 1. Enumere corretamente os passos para o relato oral de sucesso. Vocês lembram qual é a ordem correta? Por onde eu devo começar e por onde eu devo terminar? Vamos verificar a resposta correta? Eu preciso primeiro preparar a minha fala. Em segundo momento, eu preciso ensaiar. No terceiro momento, eu vou utilizar o quê? Os recursos para ajudar na minha fala. No quarto momento,
Devo me preocupar com o tom de voz, com a postura e com a linguagem. E, por fim, vou finalizar o meu relato. Atividade número 2. Responda as perguntas abaixo. Qual o título do texto que fizemos o relato oral? Muito bem! É isso mesmo, papel grudento. Qual era o assunto do texto? Alguém lembra? Acertou quem disse que era o experimento científico, que comprova a existência do ar e que ele ocupa espaço. A atividade número 3. Quais dessas palavras abaixo não tem a ver com o texto lido e o relato que fizemos? Temos as palavras papel, imã, tesoura, copo com água, entrevista. Turminha, a gente falou alguma coisa sobre imã? Acho que não, hein? E entrevista? Também não, mas com certeza nós falamos sobre papel, tesoura e copo com água. Afinal, esses são os materiais para o experimento. Chegou o momento que todos esperavam. Afinal, como disse uma vez o cientista americano Carl Edward Sagan, toda criança já nasce cientista. Atenção! Esse experimento deve ser realizado com a supervisão de um adulto. Vamos aos materiais. Você vai precisar de um papel estilo cartão em formato quadrado. O tamanho dele não importa tanto, contanto que ele seja um pouquinho maior que a abertura do copo, tá bom? Você vai precisar também de um copo de vidro com água. Precisa ter água. Você precisa encher o copo com água, em seguida tampar a abertura do copo. Tampe e pressione um pouquinho. Depois, com bastante agilidade, gire esse copo com o papel em cima dele. Você verá que a água não sairá. Por quê? Porque o ar está causando uma pressão entre a abertura do copo e o papel. A água não sai do lugar e o papel fica grudado no copo. Turminha, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aprendemos sobre como observar os detalhes do texto, como produzir um relato oral sobre ele, além de, claro, nosso experimento ter sido um sucesso. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!